E aí, pessoal, tudo certo? Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre o barramento CAN, que é um padrão de meio físico, camada de enlace, bastante utilizado em algumas aplicações industriais. Então, barramento CAN, pessoal, ele significa Controller Area Network, né? Ele foi desenvolvido pela Bosch em 1983, com o intuito de permitir a comunicação entre microcontroladores e vários dispositivos periféricos. Ele foi desenvolvido nessa época, pessoal, com o intuito de ser utilizado em veículos para reduzir a fiação, a quantidade de fios que eram necessários dentro desses veículos. Então, em 91, surgiu a versão 2.0 dele, uma atualização com alguns incrementos na tecnologia e no padrão de comunicação, e a ISO 11898 de 2003 padronizou ele conforme o modelo OSI, né? Então deixou ele como um padrão aberto aí de tecnologia. Então, só para dar um contexto, antes, pessoal, toda a fiação dos veículos envolvia uma série de fios que tinham que passar de acordo com os componentes que tinham que ser ligados. Então o motor tinha uma série de fios que ia para uma central, a parte de transmissão também, a parte ali do painel, né, que eles chamam de cluster também. Então, os fios, se precisasse mostrar no painel uma informação sobre o motor, tinha que ir um fio sair do motor e ir até esse cluster, né, ou ter uma parte de ligação e ir para o cluster. Então, era uma fiação muito grande que tinha no veículo, e o objetivo, então, foi aplicar um barramento, que no caso aqui o CAN, que permitisse que principais informações circulassem entre cada um desses componentes através de um barramento. Dessa forma, reduzindo toda essa fiação. Então, a gente teria um barramento que ia ligar mais ou menos todas as coisas juntas, e aí essas informações do motor, da transmissão, elas iam chegar nos dispositivos ou nos componentes que precisavam, né? Bom, então o CAN, pessoal, como é que ele definiu conforme o modelo, foi definido conforme o modelo ISO-OSI? São 3 camadas, tá? Camada de aplicação, que é onde a gente vai enviar e receber comandos pelo barramento, receber dados e informações. Camada de enlace e a camada física. Apenas isso. E então, aqui do lado direito, nessa divisão, a gente vê mais ou menos qual seria o hardware necessário num equipamento ou num nó, num dispositivo que vai se comunicar usando o CAN. Bom, aqui a gente tem o barramento, com os fios que compõem o barramento. A gente vai ter um transceiver, que é um conversor de nível. Assim como no 485 a gente tem, aliás, um transceiver que vai converter os níveis de sinal que saem do microcontrolador para os níveis do próprio protocolo, né, do padrão 485. A gente vai ter aqui também um transceiver especial para o CAN que vai fazer toda essa conversão de níveis. E acima disso, a gente vai ter então um microcontrolador, um controlador CAN, que vai ser responsável aqui por receber os sinais elétricos do transceiver e traduzir eles nas mensagens do protocolo, do padrão CAN, e além disso também codificar os dados que a gente quer enviar em sinais específicos do CAN. Então, geralmente, pessoal, a gente vai ter um controlador, um microcontrolador, que já dentro dele vai ter o hardware específico para se comunicar com o CAN. Então, assim como a gente tem dentro dos microcontroladores um módulo de UART, ou vários módulos de UART, para esse microcontrolador se comunicar via serial, ele também vai ter um módulozinho, uma máquina de estados especial dentro dele, que vai gerenciar as comunicações do CAN, né? Então, nosso trabalho, assim como desenvolvedor e projetista, vai ser muito mais configurar esse módulo, esse controlador embarcado aqui para ele se comunicar do jeito que a gente quer, com as taxas que a gente quer, e chamar as funções que uma biblioteca vai ter, que vão definir ali os endereçamentos e tudo mais, e os dados que a gente quer enviar. Então, um nó, a gente vai chamar de nó qualquer dispositivo que está ligado no barramento. Aqui a gente tem os 2 fios do barramento. E dentro desse nó, então, como eu falei antes, um transceiver CAN, responsável por fazer a codificação elétrica, né, cuidar da sinalização elétrica, e um microcontrolador com um controlador CAN embutido, então,
que vai fazer a parte da comunicação e da parte de aplicação que a gente vai usar. A aplicação seria aqui a gente chamar funções que vão ler e enviar dados pelo barramento, tá? E o barramento, pessoal, como é que ele vai ser colocado? Geralmente a gente vai ter 64 dispositivos no máximo, quando a gente está usando o DeviceNet, que é o padrão de comunicações industriais, 127 no CAN-Open, mas tipicamente os transceivers aqui eles vão conseguir ter capacidade de corrente para alimentar até 30 nós no barramento. Então, tipicamente a gente vai ter até 30 nós. Nós vamos ter dois fios, o CAN-H e o CAN-L, que são os dois fios que compõem o barramento, que é comunicação diferencial, muito parecido com o 485, só que com alguns detalhes diferentes, e o resistor de terminação nas extremidades desse barramento. Cabos, vai ser STP ou UTP, depende do protocolo que a gente está usando. Lembra, o CAN é um padrão de meio físico e camada de enlace, tá, pessoal? E as taxas de comunicação que a gente vai poder configurar é de 125 kbps até 1 megabits por segundo. E geralmente vai ter também uma certa distância por taxa de comunicação. Então, com 1 megabit por segundo até 40 metros de distância, com 250 kbps até 200 metros, com 500 kbps 100 metros, tá? Então depende da distância. Então tem que sempre conferir no padrão ali as distâncias e taxas que a gente vai usar. E o CAN define 4 sinais elétricos, pessoal. Os dois para dados, que são o CAN low e o CAN high, que é o CAN menos e o CAN mais. E também ele define que pode ter dois sinais ou 3 até, com a parte de energia e blindagem. Em algumas aplicações, o CAN ele vai fornecer também a energia para alimentar os dispositivos, porque em geral, pessoal, a gente vai aplicar na indústria um CLP que vai ter algum tipo de comunicação tipo DeviceNet que usa CAN, e esse próprio CLP ou sistema vai alimentar esses dispositivos periféricos que vão ser geralmente módulos de entradas e saídas digitais aqui. E alguns outros equipamentos de baixa potência onde a gente vai ligar sensores e atuadores. Ou a gente vai ter sensores e relés aqui de saída, onde a gente vai ligar no processo. Então ele vai ter essa capacidade de fornecer um pouco de energia através do sinal do CAN-V+, aqui, que vai ser 24 volts, em geral até 8 amperes, mas depende do protocolo, tá, pessoal? Então a gente tem que ver, se estiver usando DeviceNet vai ter uma certa especificação quanto a isso. Quanto aos terminadores, pessoal, 2 resistores de 120 ohms, da mesma forma que o 485 para terminar a rede, então sempre vão ter que ter esses 2 resistores, tá? E também é possível usar uma outra forma de terminação, onde a gente vai usar 2 resistores de 60 ohms e ligado no meio dele um capacitor de 4.7 nano, ou, usando essa fórmula aqui, um capacitor que vai fazer o corte em menos 3 dB, para 1.1 megabits. Então, por exemplo, usando um capacitor de 4.7 nano em cada extremidade da rede, ligado ao terra do circuito, ele vai cortar em 1.1 megabits, que é a taxa máxima em geral do CAN, 1 megabit. Então ele vai cortar um pouquinho acima disso, para não deixar passar picos de alta frequência, acima dessa frequência no barramento. Então também é uma forma de fazer uma terminação com filtragem. Quanto aos conectores, pessoal, cada padrão vai definir conectores diferentes. A gente vai encontrar DB9, RJ10, RJ45, M12, 5 mini, tá? Então muito cuidado, confiram sempre os manuais dos equipamentos e o próprio manual de uso do protocolo para conferir a pinagem e ver se está batendo certinho os sinais, tá? Para não ter o risco de vocês ligarem, por exemplo, a alimentação com e o terra trocados, para não causar uma inversão na alimentação e danificar os equipamentos. Então, muito cuidado sempre com esses conectores, tá? Bom, vamos falar um pouco da parte elétrica, da sinalização elétrica, que é bem importante aqui, porque ela é uma das características principais do CAN, que é o conceito que a gente vai ter 2 tipos de sinais elétricos para representar o bit 1 e o bit 0. O bit 1
ele vai ser chamado, pessoal, no CAN de recessivo. E o que vai acontecer? Se a gente botar um osciloscópio e medir a tensão no CAN H e no CAN L, que são o CAN mais e CAN menos, que eu vou chamar aqui, quando a gente está transmitindo bit 1, tanto a tensão no CAN mais e no CAN menos em relação ao terra do circuito vai ser de 2,5 volts, que é o que eu estou mostrando aqui, ó, recessivo, tá? Então, quando a gente está transmitindo bit 1, ambos sinais estão em 2,5 volts, ou seja, não tem diferença de tensão entre o CAN mais e o CAN menos. Agora, o que acontece? Quando a gente está transmitindo o bit 0, o CAN mais, pessoal, ele vai para 13,5 volts e o CAN menos vai para 1,5, aproximadamente, tá? E a gente vai chamar esse bit de dominante, o bit 0, tá? Então, dominante é o 0, recessivo é o 1. Por que a gente chama dessa maneira, pessoal? No CAN, e depois eu vou mostrar algumas formas de onda, caso um dispositivo esteja transmitindo o bit 1 e outro o bit 0 ao mesmo tempo, o sinal que vai ficar no barramento é o bit 0, ou seja, ele é o dominante. Então, no caso de uma colisão, quando dois dispositivos estão enviando uma mesma mensagem, caso um dispositivo esteja transmitindo bit 1 e outro bit 0, o que vai aparecer no barramento é o bit 0, ele vai dominar o barramento. Então, o circuito elétrico dentro dos transceivers do CAN, ele faz um chaveamento que acaba forçando, né, quando a gente está transmitindo o bit dominante, para esses níveis. E aí, caso um outro dispositivo esteja transmitindo o bit 1, como eu falei, o que vai aparecer no barramento é o dominante. Isso vai criar uma característica bem importante no CAN, que é no caso de uma colisão, uma mensagem que tenha mais bits zeros, ou que tenha o primeiro bit 0 aqui, ela vai dominar o barramento. Então, essa mensagem com o bit recessivo, o próprio dispositivo pode perceber que o que está sendo enviado tá diferente do que ele recebeu, que ele está escutando, e ele pode parar a sua comunicação. Então, essa é uma característica grande do CAN, que é em caso de colisão não tem perda de dados, porque uma mensagem que tem mais bits dominantes, ela vai permanecer sendo transmitida no barramento, enquanto a mensagem que estava transmitindo no bit recessivo e percebeu que apareceu um bit dominante no barramento, pode se recolher e tentar mandar a mensagem depois, tá? Então não tem colisão. Então aqui tem um exemplinho. Bom, a gente tem um dado a ser transmitido, a gente vai ter aqui o transceiver, o driver do CAN, que manda o CAN mais e o CAN menos. O que a gente vai ver aqui, pessoal, essa aqui é a forma de onda do driver, tá? Ou seja, do que está entrando, na entrada do driver aqui, seria o TX, digamos assim. A gente está mandando um nível lógico alto e um nível lógico baixo, tá? O que a gente está vendo no CAN H e no CAN L, ó? Vocês podem ver que quando a gente está transmitindo o bit 1 aqui, o nível de tensão, tanto no CAN H e no menos, é 2,5 volts aproximadamente. E quando a gente está transmitindo 0, o CAN H sobe e o CAN L desce, causando essa diferença de tensão. E essa diferença é o que o receptor aqui, que vai estar ligado no barramento, vai receber. Quando não tem diferença de tensão, ele considera que tem um bit 1 chegando, e quando tem diferença de tensão, ele considera que é um bit 0 chegando, tá? E da mesma forma, né, pessoal, comunicação diferencial está mais imune a ruído, pode usar par trançado, né? Então o mesmo conceito 485 aqui, de reduzir interferência através da comunicação diferencial. E aí, pessoal, eu estava falando da questão do dominante e do recessivo, né? Então é o seguinte, esse mecanismo a gente vai chamar de arbitragem de acesso ao meio, que quando o dispositivo está transmitindo dados, ele também está ouvindo o que está chegando, que é justamente isso aqui. Aqui está o nosso transceiver, tá? E aqui é o barramento CAN, que é o transceiver. E aqui a gente tem esse transceiver ligado no microcontrolador, tá? E aqui o controlador CAN, que faz essa comunicação inicial que está dentro do microcontrolador, tá? Então, toda vez que o dispositivo está enviando dados, pessoal, ele também está escutando o barramento ao mesmo tempo. Então é diferente da UART. Aqui a gente está ouvindo tudo que está chegando também. E o que acontece? Se o dispositivo está transmitindo e ele percebe, ele está transmitindo bit 1, por exemplo, e ele percebe que no barramento o que ele está vendo é um bit 0,
Isso significa que tem um outro dispositivo transmitindo esse bit 0. E a regra é a seguinte: toda vez que eu estiver transmitindo um bit recessivo, se eu perceber que no barramento tem um dominante, quer dizer que tem outro dispositivo se comunicando, eu preciso parar a minha comunicação e eu vou esperar um tempo para tentar transmitir novamente. Então, essa é a ideia da arbitragem, né? Essa é a forma de arbitragem do acesso ao meio. Quem está transmitindo dominante continua fazendo a sua comunicação, quem está transmitindo recessivo se recolhe. Então, essa arbitração que acontece, ela não é destrutiva, porque ela não destrói o sinal que está sendo transmitido. Então, o dispositivo que teve esse bit dominante durante uma colisão, ele continua transmitindo normalmente, porque ele não percebeu erros, enquanto que o bit que estava transmitindo, o dispositivo que estava transmitindo ali e percebeu que não chegou um 1, que tinha um dominante, percebe que tem uma colisão e tenta transmitir mais tarde. Aqui tem um exemplo, pessoal, então, de um nó 15 que está transmitindo uma sequência de bits, e o nó 16 que está transmitindo uma outra sequência de bits, e o que a gente está vendo no barramento, em nível lógico, tá? Então, olha só, esses dois dispositivos, por acaso, eles começaram a transmitir no mesmo instante. Então, eles transmitem o start bit do CAN, que é 0, e o que apareceu no barramento? 0, né? Os dois estão transmitindo 0, então, ok. Daí eles seguem transmitindo. No CAN, depois eu vou falar dos quadros, mas os primeiros bits que a gente transmite é o identificador da mensagem, né? Cada mensagem tem um identificador, que é um código para identificar o conteúdo dela. E aí, nesse caso, esses dois dispositivos estão transmitindo, e olha só, o identificador do bit 098765 é igual para todos eles, ó. Então, os dois seguem se comunicando no barramento. Porém, o nó 15, ele tem um identificador menor, né? Aqui vocês estão vendo que tem um 0, e o nó 16, aqui no quarto bit, tem 1. Então, nesse momento aqui, pessoal, o 16 tentou transmitir 1, o 15 tentou transmitir 0. O que apareceu no barramento foi o dominante, ó, que é o 0. E aí, o que o nó 16 faz? Ele percebe que o 1 que ele transmitiu aqui não apareceu no barramento, então ele identifica, né, o controladorzinho CAN identifica que houve uma colisão, e ele para de transmitir, ele interrompe sua transmissão, ele não transmite mais nada. E enquanto isso, o nó 15 ele viu que chegou a 0 no barramento, então ele vai seguir a comunicação dele aqui normalmente até terminar. E o nó 16 vai tentar transmitir mais tarde a mensagem, tá? Então essa é a ideia. Quem tem o identificador menor, com mais zeros, vai sempre ganhar arbitração no caso de duas mensagens sendo transmitidas simultaneamente, beleza? Então aqui tem um outro exemplo disso, né, com um nodo B e um C. Eles começam a transmitir simultaneamente, nesse caso aqui, ó. Aqui é o que a gente está vendo no barramento. E quando o B percebe, quando o C tem um identificador menor, né, com mais zeros, e o B está transmitindo, ele percebe que aqui teve uma diferença. Aqui ele está transmitindo zeros, aqui uns, né? 0, 0, 0, aqui 1, 0, 1. Então, quando ele percebe que ele foi transmitir 1 e tinha mais um 0 no barramento, ele cai fora, tá? Mesma coisa. Então, aqui o C transmite normal, é o que a gente vê no barramento. O C transmite normal aqui. Aí, nesse caso aqui, o B tentou transmitir e aí consegue transmitir normal, né? Porque o C não está transmitindo. Talvez tenha um nó A aqui que faltou colocar. Mas, enfim, tá? Então, características principais do CAN, tá, pessoal? Que ele vai permitir aos protocolos que vão utilizá-lo. Primeiro, multimestre. Pode ter um mestre central na rede que vai fazer requisições e respostas ou não. Cada dispositivo ele pode mandar uma informação na rede, divulgar essa informação e os outros dispositivos que têm interesse nessa mensagem vão consumir essa mensagem. O tamanho das mensagens no CAN, pessoal, é até 8 bytes de dado. Ele não foi projetado para mandar grandes quadros, ou seja, cada mensagem vai ter 8 bytes no máximo, vai ser bem curtinha. E ele usa o modelo produtor-consumidor, que é um modelo que parte do seguinte princípio, pessoal. Cada dispositivo, vamos pensar no caso de um carro, tá? Cada dispositivo dentro do carro, ele vai ter uma série de informações que ele vai transmitir,
que vão ter identificadores específicos, e os dispositivos que querem receber essa informação, eles vão ter na programação deles, toda vez que chegar aquele identificador, receber essa mensagem. Então, por exemplo, a gente pode ter num carro um controlador das portas, tá? Que é um dispositivo que vai estar ligado às portas do carro. A gente tem um motor aqui, por exemplo. E a gente tem o painel de instrumentos. Esse motor, ele fornece, por exemplo, aqui a gente tem todos esses 3 módulos controladores ligados no barramento, CAN, tá? Esse motor, por exemplo, ele pode a cada meio segundo enviar uma mensagem com um identificador específico, que é a velocidade desse carro, velocidade atual. Então, a cada segundo, por exemplo, ele manda no barramento essa mensagem da velocidade atual do carro. O controlador das portas, ele pode receber, todo mundo vai receber essa mensagem, tá? Esse quadro. Mas, por exemplo, o controlador da porta, ele pode ter na programação dele que toda vez que chegar esse identificador específico da velocidade, ele vai pegar essa informação de velocidade que está chegando para ver se ele tem que fazer o travamento automático das portas, né? Que é aquele caso que o carro começa a acelerar e depois que passa de 10, 15 km por hora, esse carro trava as portas automaticamente, né? Então ele pode estar ali consumindo essa mensagem que foi produzida pelo motor. E da mesma forma, essa mesma mensagem ela pode estar sendo consumida pelo painel de instrumentos, onde vai ter lá o odômetro que vai mostrar a velocidade no painel para o motorista, né? Então essa é a ideia do modelo produtor-consumidor. As mensagens vão ter identificadores padronizados de alguma maneira, e aí os produtores vão periodicamente mandar essa mensagem no barramento, e os dispositivos que têm interesse nessa mensagem vão receber essa mensagem na programação, eles vão consumir da maneira que precisa. Tá? Então essa é a ideia do produtor-consumidor. Isso aqui está bem ligado ao modelo que o meio físico funciona com bit dominante e recessivo, né? Porque se cada dispositivo tem autonomia para produzir suas mensagens, aqueles que têm o identificador mais próximo do identificador de valor 0, eles vão ter prioridade maior. Então algumas mensagens vão ter prioridades maiores. Então, por exemplo, a velocidade pode ter uma prioridade maior, por exemplo, que um sinal que é para aumentar o volume do rádio, por exemplo, que também pode ser trocado no barramento, né? Então a gente consegue organizar por prioridades e garantir que aqueles sistemas mais críticos, que tem um controle malha fechada, ou que tem algum tipo de controle relacionado à segurança do veículo e ao controle do veículo, tenham uma prioridade maior através do identificador, né? Porque se der uma colisão, aquela mensagem continua sendo enviada. Tá? Então é bem bacana essa característica do CAN. E essa característica toda a gente vai chamar de CSMA-CD mais AMP. Esse é um mecanismo de acesso, de controle e acesso ao meio do CAN. Que é o que, pessoal? Carrier Sense, que é detecção de portadora. Isso quer dizer que quando tu está enviando dados, tu está ouvindo. Carrier Sense. Acesso múltiplo, para dizer que é um barramento. Com detecção de colisão, ou seja, como tu está ouvindo o que tu está transmitindo, tu consegue perceber se houve uma colisão, por causa do bit dominante recessivo. E arbitração, que é justamente aquela mensagem com o identificador com mais zeros, ela vai ter uma prioridade maior, então esse é o controle de arbitragem, né? A mensagem com o identificador menor, quando percebe a colisão, tem que se recolher, tá? Eu estou dando bastante ênfase nesse mecanismo, porque ele geralmente é um pouco mais confuso de entender, então eu estou repetindo, tá? Beleza, então aqui, só para dar um modelo do produtor-consumidor, assim como eu fiz no desenho, e dar uma reforçada, a gente pode ter um controlador, por exemplo, que informa a rotação no motor, ou que recebe a informação de rotação, ou calcula ela, e divulga essa informação para, por exemplo, o painel de instrumentos, mostrar a rotação, ou para, por exemplo, um controlador aqui de outros dispositivos do veículo, também poder usar essa informação para fazer algum tipo de cálculo, tá? Então, quanto aos quadros, pessoal, o CAN ele define um quadro padrão, que tem que ser sempre usado, vão ser 2 formatos de quadro, que é o padrão e o estendido.
O padrão é um quadro que saiu na especificação do CAN, que tem um identificador de 11 bits, ou seja, cada mensagem tem até 11 bits para ser identificada. E o padrão estendido usa 29 bits para identificar a mensagem. Ou seja, tem 2 na 29 possíveis identificadores de mensagem, enquanto que aqui a gente tem 2 na 11. Isso aqui dá 2048, eu acho. Isso aqui dá um monte, tá? Então a gente consegue ter mais identificadores. Se a gente tem muita troca de informação, muitas informações para serem produzidas e consumidas, eventualmente a gente pode usar o padrão estendido, tá? E aqui é o formato do quadro, pessoal. É isso aqui que vai chegar, vai para a camada física, tá? Então, ó, um bit para identificar o start do frame, que é bit 0. Então o dispositivo começa a transmitir, ele manda um bit 0. Ele manda até 11 bits do identificador. E como eu falei para vocês, as mensagens que têm o identificador mais próximo de 0, elas têm maior prioridade. Ou seja, em caso de colisão, elas vão permanecer sendo transmitidas. Aqui, um bit de RTR para requisitar uma resposta do destinatário que a gente está mandando essa mensagem. Então, esse identificador também pode ser usado para solicitar que um determinado dispositivo que tem esse identificador envie uma mensagem, que é o RTR. O IDE, identificador de extensão, que é para avisar se vai ser uma mensagem do tipo base ou estendida. 0 é base, tá? Depois vocês vão ver a outra. O R0, esse bit não se usa, ele é reservado, então não tem como mexer nele. O DLC são 4 bits para identificar o tamanho dessa mensagem. Então é para poder informar para o receptor quantos bytes tem essa mensagem aqui, até de 0 a 8. Dados, até 8 bytes de dados. CRC, então ele usa o CRC também para... CRC com 15, ele usa só 15 bits mais um de delimitador. ACK, 2 bits para para qualquer dispositivo que receber a mensagem com sucesso, pessoal. Botar isso aqui em 0 para confirmar que recebeu. Ou seja, durante uma transmissão, quando um dispositivo recebeu ou vários dispositivos receberam a mensagem certa, o quadro sem problemas, sem estar com falha do CRC e tal, ele bota em 0 para informar que reconheceu a mensagem. Como é 0, independente de quantos dispositivos colocarem, todos esses dispositivos dão um ACK, tá? Se manter em 1 aqui é porque a mensagem veio com falha, e daí o dispositivo pode retransmitir, consegue identificar isso. E por fim, um bit de end of frame e 7 bits de end of frame em nível lógico 1, para informar que terminou a mensagem. E um espaço interframes, que é um tempo que não pode ser enviado nada para dar tempo dos receptores mover a mensagem para um buffer, né, para a gente usar na camada de aplicação e se preparar para receber novos quadros, beleza? Então essa é a ideia do quadro base. Tudo isso aqui é transmitido toda vez que a gente manda uma mensagem no CAN. Então aqui tem um exemplinho, né, dos níveis de sinal dos dados sendo enviados e da informação dos bits. Então olha só, começou a transmissão, né, pessoal, estava aqui em nível em 2,5, tanto high como low. Começou o 0, dá atenção diferencial. Quando tem bit 1, vai para o recessivo, dominante, recessivo, dominante, e assim vai, né? Identificador da mensagem, RTR, DLC, dados, o campo de CRC e aquele campo de end of frame, com 7 bits de end of frame mais 3 de espaço entre quadros, tá? Aqui o acknowledge. Ó, pode ver que o acknowledge ele tem um bit para avisar que reconheceu, que é o 0, e um delimitador, que é mais um bit. Então, os dispositivos estão sincronizados, mesma taxa de comunicação também, beleza? E no quadro estendido, pessoal, aqui a gente tem um exemplo dele, ó. Aqui o quadro base, aqui embaixo. Então, olha só. Se o bit de IDE aqui, ó, tiver setado em 1, quer dizer que a gente está mandando uma mensagem que tem identificador extra. Então vai ter mais 18 bits aqui, ó, para identificar a mensagem,
beleza? Então, no total vai dar os 29, 11 mais 18 aqui. Então, esse é um quadro que vai ter um pouco mais de informação. E aí, os controladores, pessoal, CAN, que estão dentro dos microcontroladores, eles vão conseguir identificar isso aqui automaticamente, né? A gente não vai precisar se preocupar muito com isso. Tipos de mensagens, tá, pessoal? Então, isso aqui depende do protocolo. Tipo, DeviceNet vai ter uma especificação, CAN Open vai ter outra. Mas, em geral, a gente vai ter quadros que a gente vai usar para dados. Quadros remotos, que é aquele que tem o RTR, que é o Request, né, Response, que vai permitir um dispositivo solicitar dados do outro. Então, vai ter uma troca bidirecional de dados, uma requisição e resposta. Pode ter quadro de erro também. Então, qualquer mensagem que não atende a essa estrutura, ou a estrutura desses quadros, ela vai ser identificada como uma mensagem de erro. E uma mensagem de overload também, quando um dispositivo está muito ocupado, que ele pode dar um ACK aqui, né, ou não reconhecer, para indicar que ele não tá, que ele está ocupado ou não, tá? E o CAN, pessoal, ele vai muito além do 485 nesses mecanismos de detecção de erro, para ele se tornar bem mais confiável no final das contas. Ele usa 5 mecanismos. Primeiro, se uma mensagem falha em algum desses métodos aqui, desses 5 métodos que eu estou mostrando, ela é descartada, né? O receptor ou consumidor, ele não vai aceitar essa mensagem. Bem tranquilo, sem fazer nada. E quais são esses 5 mecanismos de detecção? Bom, um deles é o CRC, que está ali no quadro. Ele é o primeiro mecanismo. Chegou a mensagem, o dispositivo já testa na hora o CRC, para ver se está ok ou não. E ele vai dar um ACK, né? Caso esteja ok. E se não tiver ok, ele não vai dar o ACK. Logo, o transmissor percebe, em alguns casos, que aquela mensagem não chegou bem e tenta retransmitir. Então, o CRC é o primeiro método. O segundo método é o próprio ACK. Se o dispositivo não puder receber aquela mensagem, ou ele estiver ocupado de alguma maneira, ou estiver em erro, ele pode usar o ACK para sinalizar problema. Então, esse seria o segundo caso. O terceiro são os delimitadores. Então, Start of Frame, End of Frame, o ACK e o CRC, eles têm os delimitadores, que eu mostrei aqui. E o dispositivo que está recebendo essa mensagem, esse quadro, ele pode checar justamente esses valores constantes para identificar algum erro de comunicação. E, além disso, isso seria nível de quadro, tá? 3 mecanismos a nível de quadro para detectar erro. E a nível de bit, então, que é o Carrier Sense, que eu falei antes, que é o dispositivo está sempre ouvindo o que ele está transmitindo para identificar colisões. E outro é o mecanismo de bit stuffing, que eu vou falar agora para vocês. Então, esses outros mecanismos a gente já falou, né, pessoal, em alguns momentos. Então, bem tranquilo, todos são usados. O bit stuffing é um mecanismo extra que é usado para garantir a sincronização das comunicações, tá? Garantir bordas de subida. Porque o que os dispositivos fazem no CAN, pessoal? Eles usam essas bordas de subida dos sinais aqui para sincronizar os clocks deles. O CAN, ele não tem uma taxa que nem na UART, que é... a gente configura, por exemplo, 125 kbps, mas ele faz uma amostragem bem mais rápida do sinal que está no barramento para conseguir se sincronizar melhor com os outros dispositivos. Então, ele precisa de que pelo menos a cada 5 bits que a gente está transmitindo, tenha alguma borda de subida para sincronizar. Então, o que é o mecanismo de bit stuffing, pessoal? É uma regra super importante do CAN. E a regra diz o seguinte: a cada 5 bits iguais, eu tenho que inserir um bit complementar, um bit invertido. A cada 5 bits iguais que eu estou transmitindo, caso eles sejam 5 iguais, né, tem que adicionar na mensagem um bit extra complementar, que é o que está destacado na parte de baixo aqui, ó, em roxo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, pessoal, na mensagem, olha a mensagem de cima aqui, ó. A gente está transmitindo uma sequência de bits zeros, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bits zero. E a regra do bit stuffing é a seguinte: a cada 5 bits iguais eu tenho que incluir um de complemento. Então, olha só,
1, 2, 3, 4, 5. Depois do quinto aqui eu tenho que botar um bit complementar. Então, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, um bit complementar, aqui o bit stuffing. Aí eu transmito os outros dois bits zeros aqui da mensagem e continuo normalmente, ó, 1, 0, 1, 0. E olha aqui, ó, aqui tem uma sequência de zeros de novo. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho que incluir um bit stuff. Então, olha só, na mensagem que eu estava transmitindo aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5. Coloco o bit stuffing e coloco o resto da mensagem, ó, 0, 0, 0. Então, botei aqui 0, 0, 0, 1. E aqui vamos de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, bit 0, bit stuffing. Então, 1, 2, 3, 4, 5, bit stuffing. E aí vai, toda a mensagem ela tem que ser checada, o controlador faz essa checagem, e a cada 5 bits consecutivos, tem que colocar um bit stuffing aqui. E o que vai acontecer, pessoal? Dependendo das mensagens aqui do CAN, algumas mensagens vão ter alguns bits a mais. O que isso vai implicar na prática? Tempos de transmissão com um pouquinho de variação entre eles. Porque uma mensagem que não tem bit stuffing, ela vai ser determinística no seu tamanho. Né? A gente consegue estimar exatamente o tempo que ela vai levar para ser transmitida. Agora, quando tem o bit stuffing, tem alguns bits ali que vão impactar nesse resultado, tá? Então, é só para deixar vocês cientes que esse mecanismo existe e que ele causa um pouquinho de variabilidade, mas uma variabilidade de alguns microsegundos no tempo estimado de cada mensagem, tá? Então, se a gente fosse fazer uma modelagem do barramento para estimar os tempos todos de transmissão, de recepção, de envio, isso aqui adiciona uma certa variabilidade nesses dados. Bom, aqui tem um exemplo de análise de tráfego, então são 3 nós, nó A, B e C ligados no barramento. Tá? Então tem um transceiver, tem o microcontrolador com CAN, tá? E os sensores e atuadores. E aí o que foi feito foi botar no canal 2, no 3 e no 4 aqui do osciloscópio para ver o que está sendo transmitido. E no canal 1 monitorar esse barramento através de um osciloscópio. Então são 4 formas de onda, pessoal, olha só. Aqui o nodo A, o B e o C, os dados que ele está transmitindo, TX aqui. E aqui o que está aparecendo no barramento em nível lógico, tá? Então olha só, no A começou a fazer uma transmissão aqui, ó. E o que a gente está vendo no barramento é exatamente o que ele está transmitindo. E olha só, terminou de transmitir a mensagem, pessoal. Tanto o nó B como o nó C, eles receberam essa mensagem do A. Eles calcularam o CRC, verificaram a integridade e, olha aqui, ó, mandaram um bit 0 de ACK, que é o que aparece aqui, no barramento. Então, eles mandaram do bit 1, eles mandaram um 0 recessivo e apareceu o ACK aqui no barramento. Pode ver que o A não tem o ACK, mas aqui aparece justamente essa picotadinha. Então, os dois confirmaram a transmissão. E aí, olha só, logo depois, pessoal, o barramento ficou um tempo sem transmissão, né, um delayzinho, e o B e o C, olha só, eles começaram a transmitir exatamente ao mesmo tempo uma mensagem. Então, aqui a gente está vendo, ó, o identificador, né? E o que aconteceu aqui, ó, pessoal? O nó B estava transmitindo, ele foi transmitir aqui o bit 1, e o C aqui ele transmitiu o bit 0, ó. E o que a gente está vendo no barramento? A gente está vendo igual os dois e o 0 que o bit C transmitiu aqui. E o que vai acontecer? O nó B, como ele percebeu que o 1 que ele transmitiu não apareceu no barramento, ele para sua transmissão, aqui então ele parou de transmitir, e o nó C continua bem bonitinho sua transmissão. Terminou de transmitir sua mensagem, olha aqui o que o B e o A fazem, pessoal. Testam o CRC e dão um ACK para confirmar o recebimento, que está aqui, que é o que aparece no barramento. Depois, não tem transmissão, não tem nenhuma transmissão. E aí, o B, como ele tinha uma mensagem para transmitir, agora ele consegue transmitir, porque nem o C nem o A estavam transmitindo nada. E aí, o A e o C dão ACK quando o B terminou a mensagem dele, tá? Então, dá para ver ali exatamente como funciona bem esse mecanismo de arbitragem com os bits recessivos e dominantes, tá?
E aí o dispositivo vai se adaptando para transmitir a mensagem quando ele tiver uma oportunidade. Então, conclusões sobre o CAN, pessoal. Ele é muito bom para aplicações que têm mensagens curtas. Ele tem alta confiabilidade de entrega. Então, ele vai ser muito bom para aplicações industriais, porque geralmente os dados que a gente quer enviar de um dispositivo para o outro são alguns bytes que vão identificar algumas entradas digitais para ligar ou desligar, ou o estado de alguns sensores digitais, ou alguma leitura de uma variável analógica, ou alguma troca de variáveis entre os processos, né, entre esses equipamentos. Então, as mensagens são curtas, são muito rápidas de serem transmitidas. A gente tem determinismo temporal, consegue ter um bom determinismo, que é a característica da gente conseguir estimar quanto tempo vai levar determinadas comunicações. Ele é muito bom quando a gente usa o modelo produtor-consumidor, onde uma mensagem é relevante para vários periféricos ou para vários equipamentos. A gente tem prioridade através do campo de identificação e a gente tem uma contenção de erros bem grande, né? Os próprios controladores, pessoal, CAN, que estão incluídos nos microcontroladores, se eles perceberem que eles estão tendo falhas de transmissão ou não estão conseguindo transmitir o que eles querem, ele pode entrar num estado de falha e se desconectar, parar de transmitir dados para evitar que o barramento falhe. Então, isso é importante, né? Quando a gente está pensando no uso de um veículo, que a gente não pode parar esse barramento, porque a gente pode ter sistemas críticos, como o sistema de controle de freio, de direção, que estão ligados num barramento CAN. E aí, se algum equipamento tiver uma falha grave, ele não vai fazer todo o barramento cair, tá? Então, ele foi muito bem pensado para aplicações veiculares, tá? E aqui tem um exemplinho, então, para finalizar, pessoal, do microcontrolador PIC18, que eu vou dar um exemplo para vocês também em aula, mais o transceiver MCP2551. Esse PIC, ele tem um controlador CAN interno, vocês podem ver o CAN RX e o CAN TX aqui, em 2 pinos, e vocês podem ligar esse RX e TX no transceiver MCP, que vai para o barramento CAN, que está ligado aqui. Esse transceiver, o que ele precisa, pessoal? Basicamente ser ligado, aqui está o resistor de terminação, então a gente até poderia ter botado um jumper aqui para ligar ou desligar, dependendo da topologia do nosso barramento. Mas ele está ligado ali, bem simples, no PIC, e aí nesse PIC vai ter uma série de rotinas ali, de bibliotecas que a gente vai usar para configurar a taxa de comunicação, algumas formas de uso, registradores de status e poder enviar e transmitir mensagens através do CAN. Então chegou uma mensagem CAN, a gente consegue ler o identificador dela, consegue ler os bytes, isso vai estar tudo num buffer de recepção, interpretar essas mensagens bem como transmitir, tá? Então não é tão difícil de usar também. Então tem até da Microchip aqui, tem alguns exemplos de aplicação usando o MCP e o PIC, que explicam justamente como usar, e as bibliotecas e linguagem de programação também. Aqui tem uma série de transceivers, pessoal, com várias características de alimentação e funcionamento. Então, se a gente for desenvolver um dia, a gente pode tranquilamente achar nos catálogos dos fabricantes de componentes uma série de possibilidades que vão ter o CAN, tá? E na indústria, pessoal, protocolo DeviceNet utiliza CAN Open, Safety Bus, ISO-Bus, que é usado para máquinas agrícolas. Então tem uma série de padrões ISO aqui, que vão, principalmente, pessoal, regrar os identificadores das mensagens. Ou seja, vão padronizar identificadores que vão ser usados tanto para, por exemplo, saber qual identificador é para mostrar a velocidade atual, qual é para identificar a rotação do motor, qual é para identificar um status, né, as leituras, entradas e saídas, tá? Então, em geral, os veículos eles usam normas ISO que vão justamente padronizar os identificadores, tá? E no carro, pessoal, a gente pode ter mais que um barramento CAN, ou, por exemplo, nesse caso a gente tem o barramento CAN que serve para controlar o acionamento das portas, para o painel de instrumentos, para o controle central de ar-condicionado, iluminação, bancos, tudo isso, vários periféricos ligados no CAN. E a gente evita uma quantidade bem grande de fios aqui, tá? Aqui um outro exemplo também de um carro com os seus
componentes. E aqui na indústria, né, um CLP que usa DeviceNet, por exemplo, e uma série de periféricos aqui ligados através desse barramento. Então, sensor pode ser ligado direto, uma partida de motor, botoeiras, controlador, um inversor de frequência, um leitor de código de barras, tudo isso pode estar ligado nesse DeviceNet. E aí, quando um dispositivo desse tiver uma mensagem, ele produz essa mensagem, quem precisar consome, e o CLP pode requisitar através do RTR uma informação, ou pode também publicar uma mensagem e quem precisar dela vai consumir. Então, geralmente tem aqui uma parte de configuração importante, tá, pessoal, que a gente tem que fazer para configurar esses dispositivos para eles receberem as mensagens adequadas e ver os recursos que tem. Então, a gente fica bastante olhando os manuais para compreender esse padrão, beleza? E eu falei ali para vocês de sincronização, tá, pessoal? Aqui a gente vai ter a taxa de comunicação, que é esse tempo de bit. Essa aqui é a taxa de comunicação em BPS, geralmente, que o CAN vai ter. E todos os controladores CAN, que estão internos no microcontroladores, eles vão, na verdade, fazer uma amostragem em vários momentos desse sinal. E essa amostragem, na verdade, quer dizer que vai ter um clock muito mais rápido do que esse tempo de bit aqui, que vai ler e vai sincronizar, através de alguma borda de subida ou descida aqui, esses bits, tá? E aí, num determinado ponto de amostragem aqui, vai ser feita a leitura. Então, tem uma parte que é de sincronização do clock, que é para permitir que esse mecanismo de amostragem e leitura do bit se ajuste. Um tempo para propagação, isso aqui é para corrigir a atenuação no meio físico, né, que pode ter um pouco. E depois uma fase ali onde ele vai se preparar para fazer a leitura, tá? Então isso é mais para garantir a sincronização e a leitura adequada dos bits, tá? E o quanta é justamente quantas vezes é mostrado cada bit por intervalo aqui de tempo. Beleza? Então, essas aí são as referências. Curtiu a aula, pessoal? Dá um like aí, comenta com suas dúvidas e compartilha também e segue o canal aí. Um abração e até mais.